Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 2, Fortaleza 1. Palmeiras conquista mais uma vitória aí fora de casa. Palmeiras chega aí a 13 pontos no Campeonato Brasileiro e é líder aí isolado, com 4 vitórias e 1 empate. Palmeiras aí tá invicto no Campeonato Brasileiro. E assume aí, né, galera, a liderança do Brasileirão 2025. Tô trazendo aqui para vocês o linha de passe, trazendo aí o pós-jogo do Verdão, analisando essa grande vitória aí e a liderança aí, né, do Palmeiras aí do campeonato, galera. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like. Tá com linha de passe, acabou agora há pouco. Lá em Fortaleza, vitória do Palmeiras por 2-1, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente até conversava agora há pouco em off, né, Calçade? Aqueles corneteiros que estavam pedindo fora Abel, como será que estão agora? Boa noite, Calçade. Olá, Abel, companheiros. Para você que nos assiste também, essa crise de ansiedade toma conta de todos, né? E na imprensa esportiva parece que ela triplica. Porque o Abel já estava simplesmente, assim, chutaram o Abel do Palmeiras, o ciclo tinha acabado, uma série de coisas. Só que você olhava para o time, às vezes tinha 6 ou 7 jogadores diferentes. O que era igual era a camisa e o treinador. Então isso leva um tempo. Cara, acho um mal barato ficar encerrando os ciclos, ainda quando se trata de um vitorioso, né? Que é um cara que ganhou todos os títulos possíveis nos últimos anos e a gente não consegue entender e respeitar que, às vezes, você pode passar um ano para arrumar a casa. Isso é perfeitamente possível no mundo do futebol, em equipes que têm dinheiro para contratar, equipes que não têm grana. Nem sempre só o dinheiro é que vai determinar em que posição você vai chegar no campeonato. Por isso que tem um campeonato. Senão a gente faria uma competição de investimentos, que investiu mais, você já dá o título, falando, isso aqui vai ganhar mesmo. Então, e o futebol seria uma chatice. Então, o Palmeiras já ganhou o campeonato? Não. Apenas que o Palmeiras está conseguindo, com o seu treinador, que é muito competente, ganhou vários títulos, e ultimamente tem sido tão competente, né? E chato ao mesmo tempo nas coletivas, ele consegue arrumar a casa, cara. E você tem que dar um tempinho para isso acontecer. Um ano pode ser ruim, o outro ano pode ser muito bom. Este ano está começando no Brasileiro, ele dá a impressão de que ele finalmente está conseguindo encontrar um formato, encaixar na equipe alguns jogadores que não tinham um melhor desempenho na temporada passada, como Felipe Anderson, o Giai. Você encontra o Rios dominante no meio de campo, impressionante. O Rios da Colômbia passa a jogar no Palmeiras, né? Porque eu ouvi muita gente dizendo que o Rios não servia também. É a síndrome de Rames Rodrigues. O Felipe Anderson também não servia. Não servia, ninguém servia. Nem o treinador, cara. Então, assim... A gente tem que levar em consideração, desculpe, Calçade, que os adversários também investem, também melhoram, também crescem com o passar dos anos, né? Nunca isso é observado. Sempre é a ótica do meu time, o meu clube, e os outros 19 são babacas que não estão fazendo nada. Você tem investimentos nos outros clubes. Um ano poderia... O ano está... Assim, você olha para o Flamengo, que é sempre... no caso, é um candidato pelo investimento, por ter acertado com o Felipe Luiz, tudo que tem, mas não é fácil para ele. Olha o Fluminense com o Renato Gaúcho. Tudo bem, sofreu um empate hoje, poderia sair líder do campeonato, depois de uma crise com troca de treinador. Então, o futebol, cara, principalmente o futebol brasileiro, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Calma, não precisa ser essa loucura toda. E vamos debater aqui muito isso nessa hora e meia que temos aqui no Linha de Passe, mas, gente, calma. Não precisa ser essa loucura toda. É isso, eu falei que o Palmeiras é o líder, porque é sempre bom lembrar que o Fluminense empatou, estava ganhando do Vitória. Vamos falar também desse jogo aqui no nosso Linha de Passe. E ontem o Flamengo também no empate com o Vasco por 1-1. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, boa noite a todos. A gente falou depois do jogo contra o Internacional que tinha sido uma vitória gigante, enorme do Palmeiras, até porque era um jogo aquele que poucos times conseguiriam vencer o Internacional jogando em Porto Alegre. Talvez essa segunda parte não se aplique ao Fortaleza nesse momento, pela fase que vive o Fortaleza,
mas acho que é outra vitória gigante. É outro resultado que não vai ser fácil, acho que para nenhum time conseguir, por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, acho que é outro, né? Vamos falar agora do fim do ciclo do Vojvoda, não faria sentido, Fortaleza tem um bom elenco, Fortaleza tem um bom treinador, hoje teve a chance de empatar no finalzinho e o Everton acaba pegando o pênalti, então eu acho que o Fortaleza vai sair dessa e por isso é outra vitória muito grande do Palmeiras, né? Inter A vitória do Internacional e o Corinthians. Com uma tabela feita assim no capricho. Pois é, Porto Alegre. Porto Alegre e Fortaleza, 2 jogos fora de casa, na sequência. Quase que a maior viagem que você pode fazer. Não, o que tem de pior aí? E depois tem La Paz. La Paz, assim. Pra terminar, no meio da semana em La Paz. Tanto Parabéns, que você vê que o Abel nem leva o Paulinho para Fortaleza. Ele deixa o Paulinho trabalhando em São Paulo e acho que talvez, né, dado o calendário e essa loucura de viagens e tudo mais, ele vai fazer isso outras vezes com outros jogadores, deixar alguns parados em São Paulo para depois fazer viagens mais curtas, porque realmente o Calçade acho que destacou bem, né, uma tabela bem complicada para o Palmeiras nesse início, mas o Palmeiras consegue 2 vitórias gigantes que a gente pode colocar também junto com a vitória diante do Corinthians, que é o derby, que tem o peso que tem, então é um ótimo começo de fato. Achei que a atuação hoje ela foi inferior à atuação que a gente viu contra o Internacional, porque contra o Internacional, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha sido, acho que, indiscutivelmente superior ao Inter. E hoje, ok, as principais chances no primeiro tempo foram do Palmeiras, né? Uma com o Estevão, a outra com o Facundo. Mas não é que o Palmeiras tenha jogado da maneira que jogou contra o Inter, tendo até o volume que ele teve contra o Internacional. Achei que foi um jogo abaixo em relação ao último. Mas, gente, isso vai ser normal. Ainda que tenha jogado melhor do que o Fortaleza. Sim, melhor. Menos do que contra o Inter, mas melhor do que o adversário. Exato, porque o Fortaleza não conseguiu criar as chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo. Foi melhor do que o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, mas abaixo em relação ao jogo contra o Inter, e acho que é normal. Ninguém vai jogar no mais alto nível o tempo todo, então é uma vitória enorme, mais um começo muito bom de campeonato brasileiro. E agora, enfim, tem Bolívar na Bolívia, né? Não é também uma partida fácil. Depois tem o jogo contra o Bahia aqui em São Paulo, que é um jogo em que, teoricamente, o Palmeiras é favorito. Então pode ser realmente um início muito bom, com mudanças feitas pelo Abel, né? Giai agora como zagueiro pela direita ali, acho que se confirmando nessa posição. Ele era a terceira opção, ou quarta opção para essa posição, né? Atrás do Marcos Rocha, do Mike, do Fux, e ele acaba ganhando esse espaço, o Felipe Anderson crescendo de produção, enfim, depois a gente vai falar mais do jogo, mas acho que para a abertura é interessante destacar o tamanho dessa vitória contra o Fortaleza, que é ainda um grande time e que acho que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a ver aí os melhores momentos, os gols, né? O gol do Facundo Torres ali depois do cruzamento do Rios, antes de dar boa noite também para o Gustavo Zupac e para o professor Celso, queria lembrar que dos 5 primeiros jogos, aliás, nessas 5 rodadas, 5 jogos do Palmeiras, ele venceu 3 fora de casa. A gente esqueceu de citar o jogo do Sport, que teve polêmica, tal, aquele pênalti no Veiga, mas o Palmeiras ganhou do Sport, do Internacional e do Fortaleza fora. Ganhou do Corinthians em casa e empatou o primeiro jogo com o Botafogo, também na sua casa. Boa noite, Gustavo Zupac. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Você abriu, né, o bloco anterior, né, antes do intervalo, falando em 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Pode somar mais as 2 da Libertadores, contra o Cristal fora, contra o Cerro em casa. São 6 vitórias seguidas. Pode somar o empate do Botafogo e o empate na final do Paulista. São 8 jogos de invencibilidade. Aí teve a derrota na ida para o Corinthians no Paulistão. É a última derrota, então? É a última derrota, e antes disso foi perder lá atrás. Nos últimos 19 jogos, só essa derrota para o Corinthians no jogo da ida do Campeonato Paulista. E dentro que o Abel não serve para ou não servia para alguns. Dentro desse pacote, assim, acho que a primeira metade dessa série invicta, com um desempenho ainda irregular, né? O time jogando menos, ele tentando encontrar a melhor formação, tentando tornar o time mais
coletivo, mesmo tendo o Estevão pela direita e o time quase todo inclinado para lá. Mas os últimos jogos mostram, além do desempenho, além da manutenção de um resultado muito forte, um desempenho sólido, se não sempre brilhante, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no primeiro tempo contra o Internacional, né, o segundo tempo dos jogos um pouco menos hoje, mas um desempenho muito consistente e muito sólido. Eu acho que essa é a marca. O Palmeiras começa forte o Campeonato Brasileiro com alguma característica que esse time do Abel já teve com outros elencos, e é isso que me chama a atenção. E os amigos falavam, você também citava, né, Abel, sobre o Abel, o teu xará, não servir mais. Também sumiu a turma que falava que a diretoria do Palmeiras era inoperante, porque o elenco não era bom, a diretoria não trabalhava. A diretoria que na janela do ano passado, das duas últimas janelas, na do meio do ano, trouxe Felipe Anderson, Maurício e Giai, 3 jogadores agora importantes, e nesse ano trouxe Paulinho, que vai ser importante, Facundo está sendo importante, Emiliano Martínez está sendo importante, o Mikael está sendo titular, o Evangelista é um cara que vai jogar, o Vitor Roque hoje ficou no banco, é importante. Maurício está no banco. O Fux, que também está no banco, boa parte desses reforços. Ainda tem mais de 10 nomes. Ainda tem o Veiga para recuperar. São 11, dos quais pelo menos 8 deles o Palmeiras comprou. Começou a ser reformulado na temporada passada e continua a ser reformulado na atual temporada. Se é inoperante quem contrata 11 jogadores, dos quais pelo menos 9 estão jogando em 2 janelas, eu queria saber quem é operante. Professor Celso Zelt, boa noite, professor. Boa noite, Abel, boa noite, companheiros, todas e todas que nos assistem. E você ainda não deu o preço, que era uma outra cobrança do torcedor, e agora não tem mais cobrança sobre isso, né? Eu diria que aquele Palmeiras voltou reconstruído. O Abel, não é nem um problema de nomes, é um problema de setores. O ataque do Palmeiras, por exemplo, foi totalmente reconstruído quando você compara com os times do Abel de outros tempos. É um time que está funcionando, por exemplo, o seu Rafael Veiga, ninguém mais lembra que o Veiga não tá jogando, e com jogadores, é aquele tempo de maturação do trabalho do Abel, né? Isso já havia acontecido em outros tempos, com outros criticados de outras eras. Lembra do Zé Rafael? Quanta corneta em cima do Zé Rafael, para ficar só em um nome que o Abel conseguiu ali com tempo e maturação de trabalho. A gente fala muito dessa questão de cirandas de técnicos, eu até brinco com o Abel, que eu digo que trabalho que não mostra resultado tem que mudar. É como uma obra em construção. Com o Abel isso não acontece. O Palmeiras voltou não só nos resultados, mas voltou na consistência. É certo, eu concordo, não é a mesma consistência em todos os jogos, como não é a de ninguém. Tivemos ontem o caso do Flamengo, que vinha de um jogo maravilhoso contra o Juventude e não consegue repetir contra o Vasco. Outro dia também perdeu na Libertadores, por exemplo, o Flamengo. Tropeçar, todo mundo tropeça. Não, o calendário que a gente sempre fala, isso é normal, mas mesmo essa oscilação do Palmeiras nunca é abaixo do nível aceitável. Hoje eu acho que foi um nível bastante aceitável. E alguns indícios da força que o Palmeiras mostrava em outros tempos, aquele gol no final do primeiro tempo, de um primeiro tempo que não foi de grandes chances, mas o Palmeiras foi superior, o próprio susto no fim desse segundo tempo, com o pênalti defendido pelo o Everton, não é por acaso. Essas coisas não são por acaso, né? O jeito que o Abel também consegue reagir a atitudes do técnico adversário. Hoje o Vojvoda, quando ele troca o Davi Luiz para colocar o Lucero, essa alteração já diz tudo o que vai acontecer, né? Ele passa a ter 2 homens lá, o Abel responde imediatamente com um zagueiro a mais, aliás, ele já ia responder. Então está lembrando o Palmeiras consistente de outros tempos, só que com outros atores. Dá-se o luxo, por exemplo, de ter entrado hoje sem o nosso Tigrinho. Isso poderia dar algum barulho se tivesse Entrou depois, errado, né? Aquela turma que a gente falou aí, ia começar a falar, tantos milhões para ficar no banco. O Abel, mais uma vez, mostra um trabalho muito consistente e agora a capacidade de reconstrução, né? Isso é muito importante. Essas vitórias fora de casa, vitórias de peso contra adversários de peso, é um início de campeonato, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas até aqui é um início de campeonato incontestável. Por falar em o Palmeiras voltou, que foi a expressão que você usou, professor Celso. Eu estava até ali na redação assistindo o jogo ao lado do Jean. O primeiro gol me chamou a atenção, acho que não era com o Jean, era com o Zupac. Desculpa, era o Zupac, que estava ali ao meu lado. Um gol de bola parada, né? Que não é nenhum demérito.
tem que ser elogiado, um time que faz muitos gols de bola parada, na minha opinião, porque treina muito, né? E aí tem gente que de repente pode falar, mas foi sorte, a bola não era para chegar no Facundo. Eu fiquei com a impressão que, ele cruzou para a bola ir ali no meio da área. Talvez, eu não sei se é o Emiliano que tenta fazer o gol primeiro, e acaba não acertando o chute. Enfim, se o Palmeiras voltou, os gols ali de escanteio, de falta, continuam acontecendo. E assim, as jogadas de construção, como a bola a bola para o Estevão no primeiro lance, que aliás o Bandeira tinha marcado o impedimento no campo de defesa. Uma coisa maluca, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa é impedimento duvidoso, outra coisa é marcar um impedimento no campo de defesa. Mas essa bola poderia ter entrado, o Kusevich tirou em cima da linha. Depois uma jogada muito boa do Giai, que estava alto ali, né? Roubou a bola perto da meia-lua e serviu muito bem o Facundo, que quase marcou. Então, e o Davi Luiz salvou também, bem similar ao gol do Giai. Ao lance do Kusevich, aliás. Poderia ter saído antes o gol, né? E o curioso é que a cobrança de falta vem da esquerda e o gol é do Facundo, e a chance anterior também foi do Facundo, mas no primeiro tempo, onde o lado esquerdo do Palmeiras quase não jogou. O Palmeiras teve no primeiro tempo os seus melhores instantes, quando o Estevão vinha do meio para a direita para encontrar o Felipe Anderson, com o apoio do Rios, né? Quando esses três se encontravam, por ali o Palmeiras conseguia fazer superioridade e travar o jogo do Fortaleza e por ali desenvolver. Pela esquerda, o Palmeiras jogou pouco no primeiro tempo, o Pequerez passou pouco, o Facundo está sempre vindo um pouco mais para dentro também, mas o primeiro gol saiu por lá. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza, que é um time que tem ficado desconfortável quando ele tem que ter a bola. Fortaleza do Vojvoda se transformou. Antes era um time camaleônico, mas da última temporada para cá é um time que joga de maneira reativa, com pouca posse, se não é o que menos tem, é o que segundo menos tem durante todo o campeonato. E aí o Palmeiras, com vantagem, chamou o Fortaleza veio e ficou exposto. O segundo gol do Palmeiras é um claro instante onde a exposição do Fortaleza teve o seu preço pago ali, quando o Flaco ficou mano a mano com o Davi Luiz. E aí eu acho que tem que fazer elogios ao Flaco, porque o Flaco Lopes muitas vezes é criticado com justiça por erros técnicos que ele comete, como qualquer jogador comete, mas esse lance, se é o Vitor Roque que faz o gol que o Flaco fez, ele seria extremamente elogiado pelo gol de centroavante marcado. E o Flaco foi muito feliz no pentear da bola e no tacada de sinuca que ele deu para matar o João Ricardo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva aí também no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!